a gente tem essa problemática aqui quando Samuel chega no Eliabe, que era o filho mais velho do Jessé, e aí Deus diz para Samuel, olha, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque né, ele tinha vindo de um rei alto, que era o rei Saul, e aí Deus fala assim com ele, não atente para isso que parece, pois eu o rejeitei. Isso é uma questão que está escrito, né? Dizendo que o irmão de Davi, o irmão mais velho, foi rejeitado. Mas a primeira coisa que a gente precisa compreender é que não se está falando nada dele como pessoa, como a questão da salvação, porque senão fica aquela coisa meritocrática e espiritual, no sentido de que Davi foi rei porque Davi tinha feito por onde. E aqui a gente tem, na verdade, a percepção da graça de Deus. O Eliabe foi rejeitado para ser rei porque Deus conhecia o coração do Eliabe em relação a ser rei. Porque mesmo que o Eliabe fosse um homem maravilhoso, um homem perfeito no sentido humano, né, a gente vai ver nas outras passagens que os irmãos de Davi acabavam ficando com inveja dele, o que é mais ou menos natural. Claro que você tem 7 filhos, Deus manda um profeta ungir o mais novo, e aí começa a haver aquele atrito familiar do qual as pessoas constatam, né, constata-se o atrito familiar, mas nunca se sabe a causa desse atrito. Foi esse o clima que ficou entre o Davi e os seus irmãos. O Davi estava lá pastoreando ovelhas e, curiosamente, o pai, o Samuel, pede para a família toda se preparar para recebê-lo, porque eles iriam fazer um sacrifício, mas por algum motivo que a gente desconhece, que já é motivo de muitas especulações, o pai de Davi não o chama, deixa ele lá cuidando das ovelhas. Se você tem um evento daquela envergadura, onde se iria receber um profeta, por que não chamou o mais moço? Né? Você já tem aí alguns conflitos familiares se delineando. Mas o que eu quero deixar claro com você é que quando Deus diz, né, para o profeta Samuel, não atentes para a sua aparência, se referindo a Eliabe, né, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Primeiro que é para vacinar o Samuel daquela coisa que aconteceu com o rei Saul, que ele era o mais alto, ele vinha de uma família rica, ele sobressaía em relação à multidão, mas o Senhor está dizendo, olha, não são esses sempre os meus critérios. Pode ser que os critérios do Senhor coincidam com essas características humanas que as pessoas tanto aceitam. Então, quando Deus está dizendo que ele rejeitou o Eliabe, ele não está se referindo no sentido de que o Eliabe era uma pessoa que Deus jamais escolheria para alguma coisa. Tanto é que o Eliabe fazia parte dos guerreiros do rei Saul. Ele foi convocado para a guerra para enfrentar o gigante Golias, por exemplo. O que Deus estava se referindo é acerca do plano dele, daquilo que ele instituiu e que geralmente, como disse Jesus, muitos primeiros são últimos e muitos últimos tornam-se primeiro, e na verdade isso é sempre uma constante, é sempre um território que não vai sendo fixo, porque no caso do rei Davi, por exemplo, Deus tinha um propósito para a vida dele e para as gerações dele. Dele viria o nosso Senhor e Salvador. Né? O que a gente não pode fazer com esse tipo de versículo é moralizá-lo, pensando que Deus vai sempre rejeitar o irmão mais velho, que Deus vai sempre instituir o irmão mais novo. A gente vai vendo que isso de alguma maneira se repete na historiografia de Israel, onde, por exemplo, o Benjamim, que era o filho mais novo de Jacó, vai se tornando uma tribo de certa relevância, vai se acoplando, né? A tribo vai sendo absorvida pela tribo de Judá. A gente vai vendo, por exemplo, que Deus acaba revertendo, né, ou invertendo através de Jacó, o Manassés e Efraim, que eram os filhos de José. Deus coloca o Efraim, que era o mais novo, sobre o Manassés, que era o mais velho, mas cada um teve a sua importância histórica. Então a gente não precisa padronizar isso, achando que Deus está rejeitando o mais velho, que Deus está colocando o mais novo como superior aos demais. Isso são apenas questões de missão, de atuação, de ministério. O problema é que, como Deus enviou um profeta para ir lá ungir um rei, isso já gera todo um mal-estar familiar. Né? Porque não fica claro o que ele foi fazer lá. É um segredo entre Deus e Samuel. Deus unge Davi,
Aí o texto acaba no versículo 17 dizendo que daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi, embora os eventos, né, o fato de o rei Davi se tornar rei de Israel vai acontecer cerca de 17 anos depois desse episódio. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.